Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o JF Entrevista, um programa que vai trazer assuntos diversos de educação, saúde, economia, política, meio ambiente, segurança pública, cidadania, cultura e muito mais. A cada semana nós temos um convidado e o nosso programa de hoje é com a professora e ex-vereadora por 3 mandatos, Ana das Graças Cortes Rossignoli. Especialista em psicopedagogia, Ana trabalhou como professora em várias escolas públicas, mas ficou por 35 anos como professora, vice-diretora e diretora da Escola Estadual Padre Frederico Vienck no Bonfim. Por isso ficou conhecida até com o nome Ana do Padre Frederico. Para entrevistar a dona Ana, nós convidamos o jornalista da Rádio Alô e do jornal O Farol, Ricardo Miranda. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar então essa entrevista lembrando, que a dona Ana, quando saiu, ficou aqui na casa até 2020, de 2009 a 2020 foi vereadora por 3 mandatos. Dona Ana disse que saiu com a sensação de dever cumprido. Fala pra gente que sensação foi essa, Como é que foram esses anos por aqui, dona Ana? Obrigada Marizinha, pela presença, A princípio eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra podermos estar aqui na Casa do Povo, conversando com você, com o Ricardo e com toda a população que nos assiste. E quando a gente faz um trabalho que a gente gosta, que a gente faz por amor, que a gente empenha tudo que pode, é realmente uma missão cumprida. Eu estive na casa como vereadora durante 12 anos, no período de 2009 a 2020, e fiz tudo o que eu pude na casa em favor da população, em favor dos servidores da casa e com os nobres pares que nos acompanharam neste período. Então eu entendo que a minha missão encerrou ali, eu não quis mais ser candidata e ali eu encerrei a minha missão realmente com missão de dever cumprido, porque fiz tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer, eu fiz durante os 12 anos. Eu tive a oportunidade, dona Ana, de acompanhar um pouco esse trabalho quando eu estava aqui na Câmara e uma coisa que chamou muita atenção nesse período teve legislatura que a senhora teve um papel de a única mulher dentro do plenário. Representava as mulheres de Juiz de Fora de forma sozinha, mas para quem estava perto como a gente, eu acho que os eleitores que acompanharam viram que a intensidade da representação era muito grande. Como é que foi esse período e como que a senhora vê hoje o papel da mulher na política? Ricardo, nada é difícil quando Deus nos capacita para uma missão. É lógico que eu tive momentos de constrangimento em estar dividindo o plenário com 18 homens. E fiquei aí praticamente 10 anos e meio sozinha, dividindo como mulher, dividindo o plenário com 18 colegas. Mas nada é impossível. A princípio a gente chegou meio que acanhada e aos poucos eu fui adquirindo, a habilidade de conviver com os pares e eles também comigo. Sempre foram muito carinhosos, sempre me trataram muito bem. E a gente tem que fazer por onde ser bem recebida e bem acolhida onde a gente chega. E nós trabalhamos aí durante um bom período realmente como a única mulher na Câmara. Eu só acho que as mulheres precisam ter mais coragem de enfrentar e encarar a política. Porque se nós somos dona de casa, nós temos profissões diversas, nós podemos ser políticas. E eu entrei na política já idosa. Então, para mim, já foi até mais complicado, mas tem muita mulher jovem que precisa ser encorajada e empoderada a estar na política e fazer, porque a política, ela é um bem necessário. Ela é uma coisa que a pessoa pode ajudar muito a cidade e ajudar toda a população. Mas não houve dificuldade em partilhar com os pares esse espaço durante o tempo que eu aqui estive, não, pelo contrário. Eu tenho muitas recordações boas e muito afeto por parte dele, foi tudo isso que eu tive.
Dentro, né, dessa questão da mulher também, a gente estava conversando antes, a senhora fez 120 projetos de lei, né, muitos que se transformaram em leis e alguns voltados para essa questão da mulher. Né, um deles é que cria a Semana Municipal contra a Violência, né, muito baseada na divulgação da Lei Maria da Penha, em levar a conscientização para as mulheres sobre a violência sofrida pela mulher. Essas pautas das mulheres eram prioridades da senhora? Fala um pouco disso para a gente. Com certeza. Nós, mulheres, precisamos resgatar os nossos lugares. A gente fala em igualdade, mas nessa igualdade a gente não quer ser melhor do que o homem. A gente quer ter o mesmo pé de igualdade de direitos e também de deveres. E o que precisa, Arese, é exatamente isso, conscientizar as pessoas que os seus direitos devem ser respeitados. Inclusive tem um projeto de lei de nossa autoria também, porque muitas vezes o homem é violento porque ele recebeu aquilo dos seus antepassados. Que em tempos de outrora os homens mandavam, os homens faziam e as mulheres se calavam. E o filho vem crescendo naquele ambiente, vendo os pais sendo agressores. E hoje, na vida moderna, muitos deles continuam fazendo isto. Tem um projeto de lei de nossa autoria, que eu até gostaria que uma das vereadoras principalmente, colocasse em ação, é resgatar este homem agressor de uma forma pedagógica, é orientar o homem, porque muitas vezes ele usa da violência contra a mulher, mas ele mesmo não percebe o mal que ele está fazendo àquela mulher que convive lado a lado com ele. E quando um homem agride uma mulher, ele não está agredindo só a mulher, ele está agredindo toda a família. Os filhos, os pais dele, os pais da moça. Então a gente trabalhou muito sobre isso. Inclusive eu aproveitava este momento do projeto de lei, que virou lei, para estar atuando também na escola que eu trabalhava, a Escola Padre Frederico Vincken, SVD. E a gente teve assim um bom resultado. Agora, é preciso esse trabalho, ele tem que ser contínuo. Ele não pode começar a ter aquela semana e parar. Certo é que nós temos que orientar as mulheres para dizer não à violência e também fazer um trabalho pedagógico de orientação aos homens do quanto de prejuízo que ele tem quando ele é um agressor. Porque, na verdade, o homem não agride só a esposa, a companheira. Ele agride a mãe, ele agride as filhas, e aí ele acaba agredindo todo o âmbito, o seio familiar e a sociedade também. Ô, dona Ana, e os maiores desafios encontrados pela senhora nesses 12 anos aqui de vida pública, que não são só 12, se juntam aos mais de 40 como educadora pública também? Ô, Marise, desafios a gente tem todos os dias. Mas quando a gente depara com um desafio, a gente procura se inteirar e procurar melhora. O maior desafio que eu vi aqui quando eu entrei foi a discriminação contra a mulher. Eu tive, inclusive, à época, um vereador que foi muito agressivo comigo, e eu não me esqueço do então vereador Rodrigo Matos, que era presidente da casa na época, que falou comigo: Ana, hoje você se fez respeitar na casa. O Parque Alvo te tremeu. E esse vereador, ele foi muito indelicado, não porque ele tivesse usado de uma grosseria comigo, mas ele usou a minha profissão no diminutivo, me chamando de professorinha. E eu me senti altamente ofendido, porque eu tenho orgulho de ser professora. Mas eu acho que chamar uma professora ou um professor no seu diminutivo dói muito. Isso quer dizer que a gente não teve habilidade para ter outra profissão. Mas, na verdade, o educador, o professor, quando ele se dispõe a ser um educador, a ser um professor, ele optou por aquilo por amor, por missão, por gostar de fazer.
Porque o verdadeiro professor não é só aquele que transmite conteúdo. É aquele que, além de transmitir o conteúdo, tem o domínio, né, da vida do todo do aluno, e ele aprende e também ensina. Porque o aluno ensina muita coisa boa para nós. E esse eu posso considerar que é um desafio que eu não me esqueço e não admito que ninguém chame um professor de professorinha. Ô, dona Ana, a senhora falando, eu lembrei desse episódio, e dentro dessa questão da mulher na política, tem um problema que a senhora também acabou liderando durante sua vida partidária, que é a questão da mulher dentro dos partidos políticos. A senhora teve alguns partidos e há uma dificuldade muito grande da mulher também dentro do partido. E para ser candidata, o primeiro passo é você estar dentro do partido. Exatamente. Como é que a senhora lidou tão bem com isso? Que a senhora virou, mais no término do mandato, a senhora era uma referência dentro do partido, mas é outra trajetória, né? Sim, eu passei por 2 partidos nos meus 3 mandatos, e eu tive um partido que, quando eu chegava, né, nos dias dos encontros populares, né, que hoje a gente não tem mais, que antigamente eram os comícios e os shows-mícios, eles tiravam o microfone. E eu me recordo que eu estava no Manuel Honório, que é uma região onde faz parte da minha região também, porque eu moro no bairro Progresso, e o Manuel Honório é bem próximo. E na hora que me chamaram para eu fazer uso da fala, tiraram o microfone. Mas, como educadora e acostumada a falar para muitos alunos juntos, sempre tive um tom de voz muito forte. Não me acomodei. Usei o meu microfone, usei a minha voz que Deus me deu e dei o meu recado e fui muito aplaudida. Porque ali o povo entendeu a discriminação. Porque se todo mundo teve o direito de usar o microfone, por que eu não? Porque eu era mulher. E a gente percebe claramente, Ricardo, dando retorno à sua pergunta, que quando uma mulher chega em público no encontro político para falar, eles só priorizam aquela pessoa que não tem domínio da fala, não tem domínio do que está fazendo ali. Então essa eles deixam à vontade. Quando chega uma pessoa que tem esclarecimento político, tem o dom da fala, normalmente eles reduzem o tempo. Então a discriminação da mulher na política é muito, muito grande. Eu não tive este problema no MDB. Muito pelo contrário, lá eu fui assim, até muito resgatada no uso da fala para todos os momentos. E eu, por ser educadora, por ter trabalhado 45 anos na educação, graças a Deus eu me sinto bem em qualquer lugar e me disponho a discutir qualquer assunto que for necessário. Então, eles aprenderam que não adianta tirar o microfone. Inclusive, a senhora, apesar da discriminação sofrida, na última eleição foi a segunda vereadora mais votada de Juiz de Fora, com 7.300 votos, né? 7.300 votos. As 2 primeiras, inclusive, foram mulheres, né? As vereadoras mais votadas. Na verdade, Marisa, no meu primeiro mandato, eu fui eleita com 1.792 votos. Segundo mandato, com 3.080. E o terceiro mandato, com 7.300 votos. Então, isso mostrou claramente para mim de que o nosso trabalho foi reconhecido. Porque quando o nosso trabalho é reconhecido, o povo aplaude. E esses votos foram votos de reconhecimento, foram votos de trabalho, foram votos conquistados no dia a dia. Nós estamos conversando com a ex-vereadora Ana Rossignoli, que é educadora. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida, continuando a nossa entrevista. Até já!
Estamos de volta com o JF Entrevista. O nosso programa de hoje é com a professora e ex-vereadora Ana das Graças Cortes Rossignoli. Participando deste programa com a gente, o jornalista Ricardo Miranda, que é quem começa perguntando agora, Ricardo. Dona Ana, a senhora é de uma família que agora está na política. Esteve um pouco antes com seu irmão, o Amadeu, que foi vereador nessa casa, esteve com a senhora, igual a gente falou, e agora tem o Julinho, que é seu filho, que está na Câmara. Como que é essa relação dentro da família Rossignoli, da política, e especificamente como que o Julinho caiu nesse caminho? Então, Ricardo, na verdade, eu sou filha de pais lavradores, mas políticos. A minha mãe era uma política nata. O meu pai não podia falar em política, que ele era atuante. E com isso veio crescendo no âmbito familiar. E o meu irmão, o Amadeu, né, foi eleito em 96, atuando a partir de 97. Foi um vereador, o meu saudoso e querido irmão, foi um vereador muito atuante. Quem é daquela época deve lembrar dele, o Amadeu Rossignoli. E ele fez muito pela população de Juiz de Fora, porque além do viés político, nós temos também o dom de trabalho social. Isso já veio lá dos meus pais, lá no passado, é da família. E o Amadeu teve um trabalho muito bom na cidade. Mas o Amadeu faleceu em 2001. E aí a família reuniu e pediu que eu viesse. A princípio eu tive muito receio, muito, exatamente por ser mulher. E já estar numa idade de idosa. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não tinha mais ninguém, porque eu sou a mais nova da família. Então, para você ver, né? Aí eu falei, não, então tá, vamos encarar. Entramos na política, graças a Deus, né? Atuamos aí dentro de uma responsabilidade, comprometimento durante os 12 anos. Quando foi em 2020, eu senti muita necessidade de estar mais próximo da população. E como político, você sabe que a gente não consegue fazer isso no dia a dia. Então eu convoquei uma reunião com a minha equipe, chamei os familiares e a minha equipe que trabalhava comigo à época, que hoje é a mesma equipe do Julinho, e houve, por unanimidade, um consenso de que deveria ser o Julinho o próximo candidato. A senhora tem outros filhos? Tenho 2 filhos, eu tenho o Paulo e tenho o Julinho. Eu tenho 2 filhos, 5 netos e uma bisneta, a Júlia, que está com 7 anos já. Então, por consenso, né, por unanimidade, foi definido que seria o Julinho. E o Julinho sempre me acompanhou no meu trabalho, em todas as situações, tanto no trabalho social como no trabalho pessoal, na minha vida pessoal. Isso não quer dizer que o outro não acompanha. É porque o outro tem horário fixo de trabalho. Ele pega de manhã às 7 horas e só para às 18. Então ele não podia me acompanhar. E o Julinho, por ser militar, quer dizer, tinha um revezamento da escala de trabalho. O dia que ele não estava de serviço, ele estava comigo. Então ele se fez mais presente na minha vida política. E aí o Julinho veio como candidato, né? Graças a Deus, ele foi honrado pelo voto do povo. Teve 5.328 votos. Uma votação bem expressiva para a primeira candidatura, né? E ele está aí, parece que tem feito um bom trabalho, eu acompanho muito. É isso que eu queria perguntar. Dou puxão de orelha. Como que é ficar vendo de fora? A senhora é mãe, professora e ex-vereadora. Assisto todas as reuniões da Câmara, dou meus puxões de orelha quando precisa, recomendo, oriento. Mas o Julinho é uma pessoa muito tranquila, ele é calmo, é tranquilo, é obediente. Então ele mesmo se sente muito à vontade
de me pedir essas orientações, entendeu? E aí veio o Amadeu, veio eu, agora o Julinho. E o Julinho está aí fazendo um trabalho bom, tem feito bons projetos. E é muito querido pela população. E parece incrível, eu não conheci meus pais idosos. Minha mãe ficou viúva muito nova. Meu pai morreu com 49 anos. Minha mãe ficou viúva muito nova e criou 11 filhos sozinhos. Então eu tenho um carinho muito grande com a pessoa idosa, porque eu não vivi essa fase. E o Julinho vai no mesmo caminho. Às vezes chega lá no nosso trabalho social, elas já vão direto nele abraçando, entendeu? Aí depois é que elas vêm comigo. Quer dizer, ele trouxe muito isso também. E o mais novo também, o Paulo, é a mesma coisa. É um político nato também. Ô, dona Ana, vamos voltar lá no Dona Ana do Padre Frederico. A senhora ainda é a Dona Ana do Padre Frederico? O que trouxe dessa escola para a vida? Hoje as pessoas de mais idade me chamam de Ana. As crianças me chamam de Ana do Padre Frederico. Então é estranho, né? Os mais velhos me chamam de Ana. Os mais novos me chamam de Ana do Padre Frederico. Mas isso é uma coisa que fluiu deles. É Ana do Padre Frederico. Dá adeus, atravessa, vem me cumprimentar, entendeu? Porque eu tenho um sobrenome de origem italiana, um pouco difícil de ser pronunciado. E muitas vezes a pessoa não guarda o meu sobrenome. O Ana das Graças, até eu esqueço que eu tenho esse nome de... Não pegou, não colou. Então todo mundo às vezes precisava de alguma coisa. Vai lá na Ana do Padre Frederico que ela resolve. Precisava de um aconselhamento, vai lá na Ana do Padre Frederico que ela te ajuda. Precisava de uma vaga na escola, vai na Ana do Padre Frederico. E por fim até os padres, que eram os padres cruzes à época, né? Que passaram pela igreja de Santa Rita, já falava, gente, a Ana do Padre Frederico está ali, vai lá. Mas ninguém falava o meu nome. Então eu acredito que se eu tivesse usado o meu nome, com o meu sobrenome Rossignoli, eu acho que só teria o meu voto, porque pouca gente saberia quem era. Mas a senhora já fazia esse trabalho voltado para a comunidade dentro da escola? Sim, a minha mãe sempre exigiu isso. Por quê, Marise? Porque pela dificuldade que nós passamos, que a minha mãe teve para criar 11 filhos sozinha, ela sempre aplicou dentro da família a corrente do bem. Se você tem 2, você precisa de 1. Pega 1 e doa. E isso foi formando na família como um dever, uma obrigação de dividir e partilhar. Eu me lembro que a minha mãe, naquela época, era muito comum as pessoas baterem na porta e pedir um prato de comida. E a gente falava, mãe, dá um pão com salame, dá um pão com linguiça, dá um pão com ovo. Não, ele não me pediu isso, ele pediu um prato de comida. Ela ia para o fogão, esquentava, arrumava comida e mandava a pessoa entrar. Hoje a gente não pode fazer isso mais. Então a gente aprendeu muito isso dentro de casa, dentro da família. E meus irmãos mais velhos também tinham esse mesmo compromisso. Você vê que o Amadeu também, uma obra social dele foi enorme. Só que o Amadeu, o trabalho social dele era mais para obra, para construção, né? Porque ele, como homem, gostava disso. Nós não, nós atendemos a nossa obra social para outro lado. Ô, dona Ana, a senhora é de uma família de Mar de Espanha que adotou Juiz de Fora e a senhora hoje é cidadã honorária de Juiz de Fora e comendadora, né? Tem a comenda, recebeu a comenda Henrique Alves também. Eu vim para Juiz de Fora aos 9 anos de idade. Veio eu com 9, a minha irmã com 10 e meu irmão com 11. E a minha mãe ficou em Mar de Espanha, porque a família é muito grande, ela necessitava dos meus irmãos mais velhos na zona rural. Como nós éramos os menores, e a gente tinha que andar 7 quilômetros a pé para ir para a escola, e a gente andava, tá? Mas ela ficou preocupada porque cada um era num horário. Quando ia todo mundo junto, ela deixava.
Nós saíamos de casa às 4 horas da manhã para pegar às 7 na escola. E não podia atrasar, não. E voltava mais 7 quilômetros. Como a diferença de idade foi diversificando o horário, e aí a minha mãe tinha que ficar na roça, né, porque era o plantio que dava o alimento de cada dia para nós, ela nos mandou para Juiz de Fora para morar com uma tia. E aqui nós ficamos, passamos muito aperto, porque não é fácil morar com os outros. E minha mãe veio para cá quando nós já estávamos no magistério. Quer dizer, nós ficamos aqui 6 anos, quase 6 anos sozinhos. Morando com uma tia, moramos com meu irmão mais do meio, Silvestre. Moramos em República. Então, tudo foi muito difícil, nada foi fácil. E só víamos em casa uma vez por mês, porque não tínhamos condições financeiras de ir e voltar sempre. Então, era uma vez por mês. E quando ela não tinha o dinheiro para pagar as 3 passagens, ela é que vinha, porque aí era uma só. Era pior ainda, lógico que a gente queria muito que ela viesse. Mas a gente queria matar a saudade dos irmãos também. E aí foi a luta. Mas Espanha me deu o início de vida. É a cidade que eu amo. É a minha terra natal. É uma cidade linda, maravilhosa. É uma cidade que tem um jardim tão acolhedor, tão lindo, que muita gente sai daqui para ir lá conhecer. Mas eu tenho a obrigação de ter um carinho muito grande com a cidade de Juiz de Fora. Porque de Mar de Espanha eu trouxe na mochila a bagagem da vontade de vencer. E Juiz de Fora me deu essa oportunidade. Quando foi que a senhora, que é uma particularidade muito interessante do seu eleitorado, da sua vida política, quando foi que a senhora chegou lá no Progresso, no bairro? Porque a senhora tem uma identidade muito grande com o Progresso, com aquela região. Quando morava na rua Vieira Lima, no Bairu. Eu me casei e fui morar na Vieira Lima. Levamos 10 anos para construir uma casa. Um belo dia, eu estava de resguardo do meu mais novo, que eu demorei muito a ter o meu primeiro filho. O Julinho nasceu depois de 5 anos de casada. E o Paulo depois de 9 anos e pouco. Porque eu trabalhava o dia inteiro, não podia criar filho, eu tinha que pensar em quem deixar. E o meu maior sonho era ter uma casa para abrigar meus filhos. Um belo dia a casa caiu. Eu de resguardo do mais novo, só ficou o quarto onde estavam o pai deles e os meninos. Meu Deus. E eu estava no terreiro, recolhendo as fraldas do mais novo. Ouvi aquele estrondo, da casa caiu. Aí eu fui pro Progresso. Literalmente, né? Mas é bem próximo. É bem próximo. Aí a gente conseguiu, com muitos esforços, com a ajuda dos irmãos, compramos o terreno lá no Progresso e construímos lá. E assim foi a minha chegada no bairro Progresso. Não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz. Era praticamente uma zona rural. O Julinho hoje tem 50 anos. Tem 45 anos que eu moro no mesmo lugar. Quando eu entrei na política, todo mundo falou, e agora vai mudar para a cidade? Não mudou nada. Aquilo ali é o amor da minha vida. O bairro Progresso, para mim, é como se fosse a minha casa. Nós estamos ouvindo aqui as histórias da dona Ana das Graças Cortes Rossignoli, a dona Ana do Padre Frederico. Nós vamos para um breve intervalo e a gente continua aqui ouvindo mais um pouco no próximo bloco, que a gente vai fechar então essa conversa com a presença também do Ricardo Miranda. Até já!
Estamos de volta com o JF Entrevista, hoje recebendo a ex-vereadora Dona Ana das Graças Cortes Rossignoli e, para essa entrevista junto comigo, o jornalista Ricardo Miranda. E é o Ricardo quem começa com a pergunta nesse bloco. Ricardo. Dona Ana, aqui na Câmara, quando a senhora começou o trabalho na Comissão do Idoso, lembro, mudou completamente a relação da Câmara com a comissão. A comissão ganhou uma importância imensa e a gente que acompanha há mais tempo, a gente sabe quando a escolha dos vereadores para formar a comissão, aí a partir daí a Comissão do Idoso começou a ter muita gente querendo participar por conta do trabalho, a visibilidade que teve. A senhora, conversando com a gente, já falou que lá atrás a sua mãe ajudava, a sua expectativa de ter uma convivência com os idosos, com os avós que a senhora não teve, a senhora acabou gerando isso, o Julinho hoje... Mas como é que começou essa história e qual a importância do trabalho da comissão lá no início e hoje, como que a senhora está vendo que a Câmara está trabalhando? O legado ficou? Exatamente, Ricardo, a gente precisa conscientizar, empoderar a pessoa idosa dos seus direitos. E muitas vezes a gente vê dentro das famílias, eu que sempre gostei de visitar. As pessoas adoram tomar café na casa dos outros, sabe? Adoram, quer me chamar e me oferecer um café. E eu convivendo muito com a população sobre isso. E não é só no bairro Progresso, não. Eu vou em qualquer lugar. Chego, ô de casa, tem café? O pessoal ri porque às vezes nem me conhece. Mas eu chego, eu converso. Eu percebi claramente que a maior parte dos idosos estava sendo um fardo na família. Aquele idosinho que fica ali assentado no sofá, se sentindo e considerado como uma pessoa inútil. E isso começou a bater muito forte para mim. Porque eu acho que o idoso, ele tem que ser respeitado. O idoso é aquela pessoa, a pessoa idosa é aquela pessoa que trabalhou uma vida inteira. Sendo fora do lar ou no próprio lar, ele trabalhou. Ele deu a sua contribuição para a sociedade e para a família. Então, não é justo que ele seja discriminado na hora que ele mais precisa. E o idoso não pode ser um fardo. O idoso, ele não precisa estar fazendo coisas absurdas dentro de casa. Mas ele não pode também ficar prostrado ali dentro de casa. Porque a cada dia que passa, a situação dele piora. E nós, não só a pessoa idosa, nós, até vocês que são jovens, temos que entender que cada dia que Deus nos concede é um milagre. Ele diz assim, eu estou contigo, não tenha medo. Que aquele dia seja o primeiro e não o último. Ô, Dona Ana, então, senhora... nós não podemos permitir que seja o último dia. A senhora acha que há avanços, são muitos anos já da Comissão do Idoso, a senhora enxerga avanços, né? Juiz de Fora é uma cidade que tem um índice de população idosa maior do que a de muitas cidades brasileiras, né? Mais de 14% da população, mais de 100 mil idosos. Hoje, né? Nós temos 17% da população pessoas idosas. Eu, graças a Deus, Marise, no nosso atendimento, nós temos um grande número de pessoas idosas que são acolhidas. E agora, com a ajuda do Padre Pierre, nós abrimos também o núcleo da pessoa idosa. A senhora está contando do centro de atendimento que funciona lá na Rua Américo Lobo? Na Américo Lobo. Que é outra, né, outra face da Dona Ana. Conta um pouquinho pra gente sobre o que é esse centro de atendimento que funciona lá na Américo Lobo, na entrada do Progresso também. Exatamente. É onde nós tínhamos o imóvel, né? Então nós fizemos lá mesmo, porque já ficaria tudo perto. Lá, Marise, nós temos o atendimento de fisioterapia, que inicia às 7 horas da manhã, até às 9, de 7 às 9 é só pessoa idosa. E não adianta, porque eles não mudam o horário. E se mudar, eles vão atrás de mim, pedir para voltar. Você precisa de ver, é uma terapia. Eles batem papo, eles conversam, eles contam novela, eles falam do dia a dia deles. E quando tem um feriado, eles respeitam, mas não dá recesso não, porque eles criam casa. Mas eu vou ter que ficar em casa 2 dias? É muito lindo, Marise.
É só a gente vendo e vivenciando que a gente vê a beleza da coisa. Então, assim, a gente atende média por dia entre pessoas idosas e pessoas em situações de outras idades, uma média de 300 pessoas dia. Na fisioterapia, dona? Ou tem outros Não, atendimentos? tem, eu vou explicar. Nós temos a fisioterapia, temos médico ortopedista, temos endocrinologista, temos médico neurologista, temos fonoaudióloga, temos 3 psicólogas, temos médica ginecologista e temos o atendimento jurídico. Nós temos o atendimento jurídico que cuida da parte previdenciária, né? Que é os direitos da pessoa, que é o LOAS, é benefício, afastamento de trabalho. E temos o atendimento jurídico na área de família e trabalhista. Como é que vocês chegaram a esse atendimento, dona Ana? Vocês viram a carência da população? Como é que né, se chegou a esse centro que existe hoje? Na verdade, Marise, nós começamos... Aí temos o atendimento dentário também de qualidade. Nós começamos com atendimento de odontológico e jurídico. Começamos acanhado, né? Porque eu dependia primeiro de montar uma estrutura. E nosso trabalho, ele é todo feito com salário político. Eu estive como vereadora 12 anos eu não fiquei com um centavo do meu cargo de vereadora. Eu apliquei no nosso trabalho social. As pessoas são atendidas gratuitamente ou tem alguma cota? Não, às vezes chega um, dá R$20, o outro dá 20, isso quando pode também. A gente não perde, mas é mais para manutenção e limpeza, porque o espaço lá é muito grande. E todos os dias à noite é feita a detetização e pulverização do local, porque desde a época do Covid, a época da pandemia, a gente ficava muito preocupado. E agora também com esse problema da gripe. Então, todos os dias à noite, o ambiente é todo pulverizado com álcool gel. A senhora hoje considera que a senhora faz a política da senhora lá, mais perto da população? Como é que a senhora acompanha, né, e lida com... Exatamente, eu larguei de ser vereadora exatamente por isso. Eu queria dar mais atenção às pessoas. A gente vê que a carência humana é muito grande, enorme. Não precisa muito, às vezes a pessoa não quer nada, às vezes ela quer um abraço, ela quer um sorriso, ela quer uma palavra de conforto. Então, assim, lá nós recebemos toda a população de Juiz de Fora. Quem vai lá é muito bem atendido. E atendemos, inclusive, de cidades vizinhas, em que os prefeitos mandam levar e esperam e retornam. Então, assim, lá o atendimento é aberto. Chegou, precisou, vai ser atendido. Então, igual eu estava te explicando, a minha época, enquanto vereadora, eu abria a mão do meu salário para montar e suprir a necessidade. Hoje é o Julinho, então ele também abre mão do salário. Porque eu acho muito errado, Marisa, a pessoa que entra na política para fazer aquilo de uma profissão. Eu acho que a pessoa, para ser política, ela já tinha que ter tido a sua profissão, já tinha que estar aposentado, e fazer da política uma coisa para o povo. Então eu, quando entrei na política, já poderia até ter me aposentado, mas a comunidade não deixou e eu fiquei um pouco mais. Ainda fiquei até 2015. E o Julinho, quando entrou, já era reformado da Polícia Militar. Esse foi um dos motivos que o Paulo, meu filho mais novo, não teve meu aval. Que eu acho que ele tem que exercer a profissão dele e honrar o compromisso dele. Mais tarde, a hora que ele se aposentar, ele pode até ser candidato e vai ter meu apoio. Eu acho que a pessoa já tem que estar definido. Então, o Julinho é a mesma coisa, ele pega o salário dele de vereador e a gente aplica todo no nosso trabalho social. Dá para mais uma Nós pergunta? estamos preparando as nossas considerações finais. Não, só uma curiosidade. Dona Ana, acho que poucas pessoas sabem, ela gosta de pescar. Adoro. Ainda faz, dona Ana? Meu hobby é a pescaria. Eu amo. Gosto muito da pescaria esportiva.
Agora, quando bate a vontade de comer uma traíra, eu vou até no terreiro do vizinho. Ô, dona Ana, para a gente encerrar, né, a senhora ainda pretende ser candidata a algum cargo na política, né? Buscar, por exemplo, deputado? Né, o que a senhora pretende com a política eleitoral, né? A senhora continua fazendo política o tempo inteiro. E falar um pouquinho da gente como é que a senhora enxerga hoje a política local, estadual e nacional. Ô Marise, eu não pretendo ser candidata a deputado, porque eu gosto de estar no meio do povo. Eu deixei de ser candidata a vereadora para estar com o povo. A minha vida a Deus pertence. O ontem passou. O presente Deus está me dando hoje. E o futuro a Deus pertence. Eu não sei, pode ser até que amanhã ou depois eu volte, né? Ter vontade de dar continuidade na vida política. Mas hoje a minha resposta seria não, amanhã eu não sei. Com relação ao governo federal, eu acho que o presidente Lula tem feito um bom trabalho. Eu acho que ele tem olhado muito a classe trabalhadora, está abrindo campo, né, para que as pessoas possam resgatar o que perdeu na época da pandemia. Eu fico triste de ver, às vezes, independente do que foi o meu voto, eu fico triste dos manifestos, porque se foi eleito, foi eleito. Não tem o que questionar. Eu não posso questionar você se a maioria te deu o voto. Então, eu acho que o governo federal tem feito um bom trabalho, sim. O governo estadual, Zema, os professores, ele não poderia ter sido melhor. Foi bom demais. Colocou nosso pagamento em dia. Nós recebíamos parcelado em 3 vezes, e isso causou muito problema, principalmente para as pessoas de situação econômica mais restrita. E ele tem feito uma excelente administração. Ele é um empresário de visão ampla. Então, acho que o governo estadual também está positivo. Governo municipal. Eu sempre fui fã da prefeita Margarida. Sempre votei nela como deputada. E quando ela agora, né, neste mandato, se candidatou a prefeita, eu tinha quase certeza da vitória dela. Porque Juiz de Fora precisava. Juiz de Fora precisava de uma pessoa que pudesse fazer diferente, que tivesse um caminho diferente para administrar a cidade. E a Margarida tem feito isso. A cidade hoje tem outra cara. A cidade hoje é vista com bons olhos. E eu acho que a população de Juiz de Fora, pelo menos na sua maioria, deve estar batendo palma para a nossa prefeita. Porque realmente ela está fazendo diferença. E quando se faz a diferença, a gente bate palma. Às vezes a gente não tem um caminho novo, mas uma nova forma de caminhar. E é isso que a Margarida tem feito. Eu acho que ela tem valorizado a classe pobre, aquela classe mais humilde. Ela tem resgatado o direito das pessoas e muito democrática. O que eu mais admiro na administração da Margarida, além do trabalho, é a democracia. Muito obrigada, viu, dona Ana, por esse programa, pelas considerações da senhora, para a gente conhecer um pouco mais, né, dessa pessoa para além da política. Nós conversamos, então, neste programa com a dona Ana das Graças Cortes Rossignoli, ex-vereadora, educadora e que tem uma vida dedicada à questão pública. Participou com a gente aqui o jornalista Ricardo Miranda. Muito obrigada por estar com a gente. Nós voltamos na próxima semana e você consegue acompanhar este programa na íntegra na JF TV Câmara, canal 35.1 e também no YouTube. Muito obrigada, até a próxima semana.